Olá, tudo bem com você? Pessoal, sei que faz tempo que não produzimos nenhum conteúdo no canal, né? Alguns seguidores nossos estão até preocupados com isso, perguntando. Eu agradeço a preocupação e gostaria de antemão, né, dizer que graças a Deus estou bem, né? Graças ao Senhor, Ele fez um milagre na minha vida e tudo corre bem para a honra e glória do seu nome, tá? Pessoal, como que eu determino o tamanho do quadro de distribuição que eu vou utilizar na minha instalação? Eu sei que os eletricistas, a grande parte dos eletricistas que acompanham nosso canal, sabe que muitas vezes eles são chamados para instalar uma casa e chega lá na casa, o que acontece? Já está o quadro colocado lá. Já está tudo embutido na parede, já está tudo passado os eletrodutos, o pessoal até chama de mangueiras, né? E não tem muito o que fazer, né? Não tem muita coisa que fazer no sentido de determinar o tamanho do quadro. Se o cliente deixou um quadro bom tamanho, né, com bastante espaço, beleza, bastante eletroduto distribuindo os circuitos, não vai dar dor de cabeça para o eletricista. Mas caso a pessoa que fez a tubulação e colocou o quadro pensar como pensam muitos eletricistas, ou como muitos que pensam que são eletricistas, né? Porque, por exemplo, eu era um técnico em eletrônica, trabalhei sempre com eletrônica desde 1989 e só fui me dedicar à instalação elétrica lá em 2011, quando eu tive que assumir a parte elétrica da Tel Redes, tá? Porque mesmo no Senai, quando eu atuei por 8, 9 anos como professor no Senai, eu ficava mais nas áreas de eletrônica e nem tocava muito na parte elétrica lá, porque eu achava que não era o meu campo, né? E eu fiz bem, tá, pessoal? Porque realmente depois que eu tive que assumir na Tel Redes, eu vi que tinha muita coisa lá que eu não fazia certo, tá? Por exemplo, quadro de distribuição. Eu achava que um quadro para 3 disjuntores atendia uma casa pequena, tranquilo. Casa pequena que eu digo, casa aí com 2, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, né? Uma instalação monofásica. Por quê? Porque eu colocava um disjuntor para o chuveiro, um disjuntor para as tomadas, um disjuntor para a iluminação. Nem colocava disjuntor geral, considerava somente o disjuntor que estava lá no quadro de medição, né? Lá no padrão de entrada. Tem muitos eletricistas, muitos clientes que ainda pensam que a instalação é assim, mas não é, tá, pessoal? Tem muita coisa na instalação elétrica que nós aqui no curso de eletricista procuramos demonstrar para os alunos, né? Para atender o quê? Para atender a NBR 5410, para fazer uma instalação elétrica segura, bem distribuída, que ofereça segurança contra choque, contra descargas elétricas, que os disjuntores trabalhem por segmento de circuitos para não sobrecarregar e ao mesmo tempo eu poder trabalhar de forma independente quando precisar fazer manutenção e por aí vai, né? Então, quando você leva em consideração essas coisas aí, esses itens, né? O quadro de distribuição não é apenas um quadro com 3 disjuntores, tá certo? Então, tomara que você não vá pegar aí uma casa para instalar, onde o pedreiro, né, o construtor, ou sei lá quem colocou o quadro, tenha colocado lá um quadrinho com 3 ou 4 disjuntores, um quadrinho para 3 ou 4 disjuntores, que aí não vai realmente dar de você fazer milagres lá, né? Não vai dar de você fazer uma instalação de acordo com as normas de segurança NBR 5410, por exemplo. Tá certo? Pessoal, então assim, ó, qual seria o ideal para mim determinar o tamanho do quadro? O projeto elétrico, tá? O projeto elétrico seria o ideal. Por exemplo, aqui, ó, você tem esse apartamento com 13 circuitos aqui, né, distribuído, tomadas, iluminação, cozinha, alimentação de 4, ar-condicionado, tudo aqui. A partir desse projeto elétrico, é determinada uma tabela pelo projetista, onde ele coloca ali os disjuntores, os circuitos, e a partir dessa tabelinha, você vai lá e monta o quadro. Você percebe que esse quadro que eu estou demonstrando para vocês aí é um exemplo, né, de um quadro baseado nesse projeto com 13 circuitos. E observe bem, tá? Devido à quantidade de componentes que tem nesse quadro, né, como por exemplo DPS, disjuntor geral tripolar, blocos de distribuição de nêutrons, 3 IDRs, né? Então deu aqui um quadro para 36 módulos, 36 disjuntores, tá? E veja que no projeto é apenas 13. Então fique bem atento, tá, pessoal? Mesmo você tendo projeto elétrico, fique atento que existem vários outros dispositivos que você deve estar colocando dentro do quadro, tá certo? E uma outra coisa, pessoal. Quadro elétrico tem o de embutir e o de sobrepor, tá? O de embutir é o que é mais utilizado nas instalações elétricas. Só que tem uma coisa, ele tem que ser colocado durante a construção e não depois, tá? Então,
seria muito bom que os construtores, os clientes, né, tivessem consciência de ter o seu eletricista já junto da obra desde o começo. Aliás, né, quando se faz uma casa, deveria ter um projeto arquitetônico, projeto estrutural, né, de alvenaria e tal. E deveria ter o projeto elétrico, assim como deveria ter o projeto hidráulico e assim por diante. Tendo o projeto elétrico, os construtores da casa deverão distribuir, né, todos os eletrodutos de acordo com o projeto. E aí o eletricista, quando ele for lá fazer a determinação do tamanho do quadro, ele vai olhar nesse projeto quantos circuitos tem a casa, se a instalação, que é o primeiro ponto que eu vou estar colocando para vocês aqui, ó. Primeiro ponto, se a instalação ela é monofásica, ela é bifásica ou ela é trifásica, tá? Dependendo do tamanho, do tipo de entrada de alimentação dessa instalação, o eletricista já parte de um dimensionamento. Por quê? Porque se, por exemplo, assim, ó, o quadro for mono, uma instalação monofásica, ele vai utilizar 1 DPS ou 2. Se for bifásica, ele já vai ter que utilizar 2 DPS ou 3. Se for trifásica, ele tem que utilizar 3 DPS ou 4, dependendo do esquema de aterramento, tá? Então, primeiro ponto, se a pessoa tem o projeto, né, ele vai olhar isso. Se não tem o projeto, cabe a você estar verificando se vai ter uma entrada ali mono, bi ou trifásica, tá? E o segundo ponto importante, pessoal, quantos circuitos tem a casa? O projeto elétrico já diz, né, conforme você viu anteriormente. Mas o que acontece? Quantos circuitos tem a casa? Às vezes você é chamado numa instalação, né? É muito comum isso, acho que eu diria que é a maior parte. E nessa instalação elétrica que você vai lá para fazer, já está a casa pronta, já tem os quadros já tudo colocadinho na parede, os eletrodutos tudo passando e você não tem projeto, certo? Então quer dizer, aqui você não tem nem como determinar, né, através do número de circuitos qual é o tamanho do quadro, mas o número de circuitos determina sim o tamanho do quadro. Mas nunca pense apenas em disjuntores, tá, pessoal? Pense que num quadro de distribuição vai ter IDRs, DPS, eventualmente você vai precisar colocar blocos de distribuição de nêutrons ou barramentos de nêutrons, barramento de terra, que também já tem disponível no mercado para colocar no trilho, se você quiser. Claro que eu acredito que o barramento de nêutron e o de terra, de proteção, né, chama terra, mas é o barramento de proteção, deveriam ser colocados nas bordas do quadro, né, nas partes superiores ou inferiores do quadro, mas a gente sabe que, eventualmente, devido à falta desses barramentos nas bordas do quadro, é necessário que você coloque ele no trilho, e aí vai utilizar ali espaço. Tem que saber quantos espaços esses barramentos vão estar utilizando, tá certo? E outra coisa, pessoal, na NBR 5410 existe uma tabela onde determina, né, qual que é o número de circuitos, reservas que você tem que deixar no quadro. Então, se tiver, ó, é a tabela 59, tá? Da NBR 5410. Então ela determina o seguinte, ó, até 6 circuitos tem que deixar 2 reservas. De 7 a 12 circuitos tem que deixar 3 reservas. E de 13 a 30 circuitos tem que deixar 4 reservas. E se for acima de 30 circuitos, aí você pega 0,15 e multiplica pelo número de circuitos e você vai ter a quantidade de reserva. Resumindo, é preciso que quando você faz a instalação de uma casa, você tenha espaço sobrando para futuras ampliações, tá? Isso é o que prevê a norma aqui. Então é isso, realmente tem vários detalhes, né, que você deve observar na hora que você vai determinar o tamanho do quadro. Mas lembre-se do primeiro, número de circuitos que tem, depois se a instalação é monofásica, bifásica ou trifásica, e também, né, o número de dispositivos que vai. Lembre-se que vai disjuntor geral, lembre-se que vai DPS, que vai IDRs e que você tem que deixar espaço sobrando no quadro. Agora, com relação à qualidade do quadro, pessoal, como hoje é comum metalúrgicas, essas empresas que trabalham com PVC, né, até mesmo com forro de PVC, querer atuar no setor elétrico. Então eles vão lá e começam a produzir quadros de distribuição para ser vendido aí nas lojas de materiais de construção. E aí muitas vezes esses quadros, seja ele PVC ou metálicos, que são de empresas fora do setor elétrico, eles não têm uma especialização e acabam fazendo quadros de má qualidade. Então, a recomendação, procure por quadros de distribuição de empresas conceituadas no mercado aí na parte elétrica, tá? Um exemplo seria a Siemens, a WEG e outras empresas aí que já atuam no setor elétrico e tem também quadro de distribuição para atender, né?
Esse é melhor. Por quê? Porque dentro do quadro, tá, os fabricantes precisam respeitar algumas normas de segurança. Por questão de toque acidental no quadro, espaçamento ali, para não fechar curto-circuito, para aquecimento do quadro, né? Suportar altas temperaturas sem pegar fogo. Então existe a NBR IEC 60439-3, a NBR IEC 60670-1 e a IEC 60670-24. Essas 3 normas, pessoal, o fabricante deve seguir, aquele que cumpre, né, com as normas e produz um quadro com qualidade para você aí. Então verifica isso quando você comprar o quadro, se existe o atendimento a essas normas aí, tá? A 5410 não vai ter nada sobre isso, tá? Mas essas normas aqui se aplicam à fabricação de quadros, tá? E lembrando, né, as empresas especializadas em elétrica são melhores do que aquelas empresas que não são especializadas no setor elétrico. Galera, é isso aí então, né? A gente já tem no canal outros vídeos mostrando como que você monta um quadro monofásico, bifásico, trifásico. Se você quiser saber mais sobre isso, recomendo que você faça uma busca no nosso canal, né? Por quadros de distribuição. Você vai encontrar muitos vídeos. Como eu falei, faz tempo que eu não produzo um vídeo aqui no canal, mas nós temos aí centenas de vídeos que ajudam você, desde instalar uma simples tomada, um chuveiro, até instalar uma casa por completo, porque nós temos aí uma série, né, que começa uma casa antes da fundação. A casa nem tinha começado o fundamento, nós já tínhamos o projeto e já começamos a trabalhar em cima dessa instalação aí. Eu apresentei para vocês aí numa série que eu vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição do vídeo, nos comentários, tá? Se você tiver interesse em ver o passo a passo de uma instalação elétrica do zero até o final, tá certo? E se você, pessoal, quiser aprender mais, ser um eletricista profissional mesmo, nós temos o curso de eletricista, né? Online, atende pessoas do Brasil e do mundo, né? E graças a Deus nós temos formados aí milhares de alunos. Hoje eles mandam os vídeos para nós aqui, né? Eles dos seus serviços, demonstrando que eles são profissionais de sucesso, especializados no assunto aí, e agradecem, né, ao começo. A gente simplesmente dá o começo, dá toda a informação básica aqui, mas muito de sucesso que eles têm é graças ao seu próprio esforço e à busca pelo conhecimento e por fazer bem feito, tá certo? Pessoal, se Deus quiser, em breve estaremos fazendo novos conteúdos aqui para o canal. Se você tiver alguma sugestão, né, de vídeo, por favor, pergunte embaixo. Se tiver alguma dúvida bem específica, eu não consigo responder, pessoal, dúvidas muito complicadas, que eu tenho que escrever muito aqui, porque realmente o meu tempo no canal do YouTube não é muito, e são muitas as perguntas, muitos seguidores, né, muitos vídeos. Então seja bem objetivo ali, para me responder com poucas palavras, eu consigo te atender, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, né? Vamos manter ativo o nosso canal. Vamos trabalhar juntos, tá bom, pessoal? Um abraço então e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.